Gente, preciso falar, esse filme é uma loucura, cara. Que filme é esse? E eu assisti ele, agora eu não vou ficar sozinho pensando nele, não. É um filme, assim, bem pesado, bem forte, né? No sentido que mostra, assim, as falsas acusações que um homem enfrenta, né? Uma criança com uma mentirinha disse que ele mostrou a sua parte genital pra ela. E aquilo tomou uma proporção gigantesca. Na verdade, a criancinha, ela tinha aquela paixão de criança, escreveu uma cartinha pra ele, sabe aquela paixão de que o aluno tem pela professora? Aquela coisa de criança, e ela se sentiu meio que rejeitada, porque aquele homem falou pra ela, não, é melhor você entregar essa carta pra um dos seus amiguinhos e tal. E ali ela ficou numa fúria, e ela inventou uma mentira. Mas de onde que ela tirou essa mentira pornográfica? Porque ela falou uma palavra pornográfica, mentindo sobre o seu professor, né? Uma menina de 5 anos de idade, retratada no filme. E um amigo do irmão dela mostrou um vídeo adulto pra ela. Claro que isso não mostra no filme, tá? Explicitamente, mas pela palavra, pelo celular que ele mostra, dá a entender bem claramente que ele tá mostrando um vídeo adulto pra ela. E ela replica esse vídeo adulto que ela viu e as palavras que o adolescente usou nessa mentira que ela inventa acerca do seu professor. O nome do filme é A Caça. O nome do autor eu esqueci agora, do artista, do ator, né? Mas ele mesmo que dirigiu o filme, parece. E ele tá numa vida tranquila. Cara, o negócio é tenso, viu? E até pra contar é meio complicado. Mas eu fiquei de assistir, eu fiquei curioso de assistir. Eu sabia que ia me causar esses efeitos. Eu falei, mas eu preciso assistir esse filme. E realmente é um filme que mostra de um jeito doloroso os efeitos da mentira. Os efeitos de você comprar um discurso sem saber se aquilo é verdade realmente ou não. Saber de boa vontade se aquilo é verdade ou não, né? Caso você não queira, é preferível que fique calado, né? Não tem como a gente saber se tudo é verdade a todo momento. Mas precisa ser algo muito próximo a você, precisa ter muita cautela e esperar investigações e etc. Esse filme, a mentira da menininha, ela toma uma proporção e é engraçado que a própria menininha depois fala pros pais, eu menti, mas os pais não sei o que, ela deve ter ficado tão chocada que agora a mente dela deu um branco nela pra proteger ela do trauma. E o cara tinha acabado de divorciar, não há muito tempo, né? O filho do adolescente estava indo morar com ele. Ele estava seguindo a vida com uma nova namorada. E tudo isso foi destruído rapidamente. O cara foi atacado, foi preso. Depois que não acharam provas, arquivaram o caso. Não podia comprar no mercado, se ele já era pequeno ali no interior da Dinamarca, né? Não podia comprar no mercado. O próprio filho ia comprar para ele, não podia ir também, foi proibido. O filho dele foi espancado por entrar ali numa confraternização dos amigos dele que compraram essa narrativa, né? Da menina. E ele foi lá e falou, olha o que vocês fizeram. Então ele foi agredido pelos antigos amigos do pai dele. O próprio pai jogaram uma pedra ali, quando ele estava com o filho dele dentro da casa, jogaram uma pedra que atravessou o vidro ali. E a parte que mais quebra o coração, inclusive você que não gosta dessas cenas, eu já dou um spoiler assim pra te ajudar. É que a cachorrinha idosa já era velhinha, né? Do rapaz lá, do professor acusado, mataram a cachorrinha, que não tinha nada a ver com o negócio também. Nem o rapaz tinha nada a ver, porque o cara não fez nada. Mas mataram um animalzinho inocente, sabe? E mostra ele enterrando o animalzinho. E a namorada começa a duvidar dele, ele expulsa a namorada de casa, porque ele já tá uns nervos à flor da pele, dentro de toda aquela acusação. Quando ele tenta fazer a compra no mercado, ele é espancado pelos caras lá. E mesmo depois de um ano lá, que o filho dele se torna um caçador, ele foi fazer um evento ali, em que o filho dele ganhou um reconhecimento de que ele podia caçar. Então ele recebeu um rifle ali, o filho adolescente dele, e todo mundo tava lá, aplaudindo o filho dele. Mas mesmo ele, tudo indica no filme que ali a acusação havia sido retirada, mas ainda havia olhares de preconceito contra ele, olhares de desconfiança. E o filme ele termina com uma pessoa estranha que dá um tiro e pega na árvore ali, quase que acertou ele, né? Mostrando que as mentiras, elas às vezes não são reparadas mais. Isso me fez refletir muito profundamente sobre a mentira. A gente lidar com mentiras o tempo todo, acerca do que acreditamos, acerca das nossas pessoas, acerca de outras pessoas, inclusive dando um nome bonito e estrangeirizado, se é que eu posso dizer isso, fake news, né? E nós vemos na palavra de Deus que várias pessoas foram alvos da mentira humana. As pessoas bíblicas foram alvos da mentira, né? José, um caso bem famoso, né, na Bíblia,
bem conhecido, acusado ali de ter tentado abusar da esposa de Potifar, foi preso, ainda deu a volta por cima se tornando governador. Teve outros casos até de homens de Deus mentindo ali, o faraó quase se lascou ali com Abraão, mentindo ali, falando que Sara era sua irmã, né? Eu tô risado assim, mas foi bem tenso o negócio, né? E hoje em dia as pessoas também são vítimas de mentiras. Inclusive também crenças, as pessoas mentem a respeito da crença de outras, né? Você que está acompanhando o canal aqui há algum tempo sabe que algumas vezes a gente refuta algumas mentiras acerca do adventismo, que é a minha crença. E realmente assim, eu não tenho muito saco pra isso não, cara. Eu tô realmente pensando assim em parar, de ficar, porque olha, eu não tenho emocional, não tenho paciência pra isso. Fico muito irritado com mentira. Mentira é uma coisa que me irrita demais, porque já é uma coisa que me prejudicou muitas vezes na minha vida. Não ao ponto do filme, graças a Deus, né? Do que foi relatado no filme, graças a Deus. Mas mesmo assim os traumas psicológicos eles ficam, né? Então mentira é uma coisa que assim, deixa muito irritado. Então, por isso que eu até tô revendo se realmente eu vou continuar refutando esse tipo de conteúdo. Eu acho que tem pessoas que fazem muito bem esse trabalho, e talvez não seja a minha praia fazer isso. Mas a gente quer sempre falar da palavra de Deus e sempre dizer a verdade. Sempre ensinar o que a gente ia aprender. Isso a gente não quer abrir mão. Mas você vê mentiras grotescas sendo ditas, né? E isso eu digo para os adventistas também, que tem um povo que não é todo o adventismo, né? Mas tem uma galera que não pesquisa bem as coisas e fica espalhando mentiras também. Fica acreditando em fake news por aí. Então o que a gente tem que tomar cuidado, esse filme ensina que uma mentirinha pode causar proporções gigantescas. E mesmo de uma criança, né? Até as crianças mentem porque elas copiam o caráter dos pais. Então uma criança, por mais puro e exemplo que a Bíblia até dá, que Jesus dá, as crianças também mentem, também erram, porque são influenciadas para isso. E aqui eu gostaria de terminar, né, lendo esse salmo que define muito bem a questão de quem vai habitar o santuário. Aqui, em primeira instância, estava falando sobre o tabernáculo de Deus. Não era o templo que existia na época de Davi, era só o tabernáculo ainda. Mas Davi diz que compõe um salmo de quem pode ter acesso ao santuário. No verso 1 do capítulo 15, quem pode permanecer em seu santo monte? E aí no verso 2, fala quem leva uma vida íntegra e pratica a justiça. Quem de coração fala a verdade. Quem não difama os outros, não prejudica o próximo. Então fala a verdade. A palavra difamar, não prejudica o próximo, nem fala mal dos amigos. E aqui tem um conjunto de outras citações, mas eu gostaria de destacar também a outra, que não aceita suborno para mentir sobre o inocente. Então assim, a mentira é algo tão grave, mas tão grave, que pode tirar uma pessoa do reino do céu. As mentiras ferem, ofendem, machucam, prejudicam. Em Apocalipse 22:15, diz sobre quem não estará no reino dos céus. E aqui tem uma lista seleta de um grupo. Fora da cidade ficam os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam de praticar a mentira. Então mentira é algo sério. E a gente tem pessoas que mentem realmente com maldade, para tentar manchar a imagem das pessoas. Mas assim, no reino de Deus não vai passar. Não tem jeito, não vai. Os mais íntimos pensamentos nossos estão descobertos diante dos olhos do Todo-Poderoso. Então, cuidado com as informações que você verifica, cuidado com os compartilhamentos de correntes de WhatsApp. Você está mandando vírus para os irmãos às vezes. Cuidado com o que alguém fala da crença do outro, sendo ela adventista ou não, tá bom? Eu digo aqui de maneira geral, porque eu sei que eu tenho outras pessoas de outras denominações que assistem aqui também. Cuidado. Você pode estar prejudicando, né, as pessoas. O próprio Jesus foi vítima da mentira. A própria multidão comprou o discurso dos líderes religiosos, tanto que todos estavam ali sem nem saber a fundo a verdade, porque eram cegos, e mandaram crucificar a Jesus, que nada fez. Foi acusado de diversas mentiras. E essa semana nós relembramos um pouco mais intensamente esse sacrifício dele por nós. Mentira é coisa séria, e mentira não é coisa de cristão. E ainda que as pessoas comprem a sua mentira aqui na terra, ninguém compra a Deus, ninguém engana a Deus, nem mesmo uma criança pode enganar a Deus, porque tudo que está escondido aos olhos dos homens está revelado claramente aos olhos de Deus. Falemos a verdade. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like e até mais.